Sejam bem-vindos ao programa Conheça os Candidatos. Vamos apresentar a vocês as pessoas que concorrem à eleição das 13 vagas disponíveis para compor o Conselho de Cidadania dos Países Baixos. A eleição vai acontecer online a partir do dia 15 ao dia 31 de janeiro. Este evento é uma iniciativa da Comissão Eleitoral do CCPB, com apoio do CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, e da plataforma digital internacional Entre Brazucas, que tem como um dos seus objetivos conectar brasileiros que vivem no exterior. Primeiramente, gostaria de convidar o conselheiro do CRBE, Paulo Henrique Correia, coordenador da mesa de associativismo, para fazer a abertura do programa. Seja bem-vindo, Paulo. Olá, Kátia. Muito obrigado. Fico feliz em representar aqui o Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, no papel de coordenador da mesa do associativismo. Tem tudo a ver. Um dos objetivos atribuídos à mesa do associativismo é exatamente esse, de promover a participação dos brasileiros junto às nossas repartições consulares. Quem nos assiste está se preparando para votar no candidato ou na candidata para o Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Em primeiro lugar, portanto, é importante contextualizá-los, informando que os conselhos de cidadãos e de cidadania estão previstos no Manual do Serviço Consular e Jurídico do Itamaraty. Esse documento regulamenta o sistema consular brasileiro e, no seu capítulo 3º, seção 2ª, define os conselhos como fórum informal e apolítico de aconselhamento e representação da comunidade brasileira local perante o posto consular e o governo brasileiro. As eleições para membros do Conselho, que sai da condição de Conselho de Cidadãos e passa a ser um Conselho de Cidadania, é uma manifestação extraordinária, porque revela o amadurecimento da comunidade que anseia por participação e representatividade. Assim, eu gostaria de fazer os meus votos para que o Conselho formado cumpra com zelo e amor o seu papel de aproximar os nacionais que vivem nos Países Baixos e o Estado brasileiro. Desejo também que essa nova consociação gere frutos, planejando e implementando projetos em benefício da comunidade local. Assim, concluo estendendo o mais amplo apoio do CRBE para esse conselho que se forma, e que possamos cooperar para que o movimento dos brasileiros no mundo se consolide cada vez mais como uma frente de proteção, assistência e prosperidade para os brasileiros que vivem no exterior e para o nosso próprio Brasil. Muito obrigada, Paulo, pela sua participação, pela abertura deste evento. Eu espero sinceramente que as pessoas possam ter conhecimento sobre os candidatos. É muito importante lembrar que todos os membros dos conselhos são voluntários, então é um trabalho voluntário dessas pessoas que dedicam o seu tempo em serviço da comunidade. E para as pessoas que querem saber mais sobre a votação, é importante acompanhar as redes sociais do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, para que elas possam ser informadas a partir do momento que o link será disponibilizado para a votação. Eu agradeço mais uma vez, obrigada. Obrigado a vocês dos Entre Brazucas e sucesso ao novo conselho. E agora nós vamos conversar com Renata Mourão Baquer. Renata é advogada inscrita na OAB do Ceará, sendo que nos últimos 10 anos atua no ramo empresarial. Renata mora na Holanda há 3 anos e 3 meses e há mais de um ano fez trabalho voluntário onde teve a oportunidade de ajudar idosos com Alzheimer. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kátia. Olá a todos da comunidade brasileira que nos assistem. Renata, um prazer muito grande conversar com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pelo seu tempo. E para a gente começar, então, eu gostaria de saber de você, Renata, como você acredita que você pode contribuir atuando como conselheira do Conselho de Cidadania dos Países Baixos? Será uma honra participar de um conselho desse nível, e eu acredito em vontade e entusiasmo.
com o meu background profissional, tudo que eu faço eu me dedico, e ser parte desse Conselho de Cidadania dos Países Baixos será muito gratificante. Conto com o seu voto para me dar essa oportunidade. Renata, mais uma vez, muito obrigada, boa sorte nas eleições e bom trabalho no Conselho de Cidadania. Obrigada. E agora nós vamos conversar com Pedro Vono, que é um dos candidatos ao Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Pedro reside em Amsterdã há 7 anos, é advogado habilitado para atuar no Brasil e em Portugal. Atualmente trabalha na sede europeia da Nike no setor financeiro jurídico, além de ser mestrando de Direito do Comércio Internacional e Direito de Investimento na Universidade de Amsterdã. Ao longo dos 2 últimos anos, Pedro tem participado como colaborador da mesa de questões jurídicas e assuntos consulares do CCPB. Pedro, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Igualmente, Kátia, também agradeço essa oportunidade de poder falar um pouco com você e com a comunidade brasileira aqui no Brasil. Que bom. Pedro, como você acredita que com toda a sua habilidade, né, com sua experiência de vida e também com suas qualificações, pode contribuir para melhorar ainda mais o atendimento, o serviço prestado pelo Conselho de Cidadania? Kátia, como você falou já brevemente na minha apresentação, no Brasil eu trabalhei como advogado e aqui também na Holanda, desde que eu cheguei aqui há 7 anos, eu tenho me dedicado a conhecer a comunidade brasileira e participar das atividades que o consulado tem feito, mais especificamente ao longo desses 2 últimos anos, em que eu trabalhei como colaborador da mesa de questões jurídicas e assuntos consulares, eu pude ver com a necessidade que a comunidade brasileira aqui na Holanda tem para as questões básicas da vida aqui na Holanda, como, por exemplo, o ano passado, a mesa foi organizadora de uma palestra para a comunidade brasileira voltado à violência doméstica que os brasileiros sofrem ou podem sofrer aqui na Holanda, e foi uma palestra muito elucidativa para a comunidade, que teve uma contribuição bastante grande para a comunidade aqui brasileira. Então, ao longo desses 2 últimos anos, eu tenho apoiado as atividades da mesa de questões jurídicas e assuntos consulares no consulado, especificamente por causa da minha qualificação como advogado, mas também as atividades em geral do Conselho, que sempre são muito elucidativas aqui para a comunidade brasileira. Então, eu acredito que agora, com essa nova eleição do Conselho, eu gostaria de continuar contribuindo com as atividades, não só com a mesa de questões jurídicas e assuntos consulares, mas também todas as outras atividades que suportem e apoiem a comunidade brasileira aqui na Holanda, para ser bem sucinto, né? Então, essa é a minha contribuição que eu posso dar com a vivência e a experiência que eu tenho aqui na Holanda ao longo desses 7 anos, para concluir. Que maravilha, muito obrigada pela sua participação, desejando boa sorte nas eleições e que você realmente possa continuar contribuindo, porque é extremamente importante. Eu volto a lembrar que eu já fiz o lembrete numa outra ocasião. Esse trabalho do Conselho é um trabalho voluntário, então é muito importante que as pessoas conheçam os candidatos, se interem e participem, né? É uma representatividade dentro do Conselho, é importante que as pessoas realmente abracem a causa e se proponham a votar. Muito obrigada. Exatamente. Eu que agradeço, Kátia, muito obrigado. E agora nós vamos convidar o nosso próximo candidato, que é o Luiz Eduardo Barros. O Luiz é administrador de empresas e consultor de negócios internacionais. Atuou durante vários anos na Holanda e em Portugal, apoiando empresas em operações de investimentos e atividades comerciais. Atualmente atua nas áreas de planejamento, gestão e comercial e também na área de marketing digital. Seja bem-vindo, Luiz. Muito boa tarde, Kátia. Como você está?
Estou bem, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês. Bom, então nós gostaríamos de entender, Luiz, as pessoas que vão votar para os conselheiros, né, do CCPB, gostariam de saber em que áreas você acredita que você pode usar a sua expertise, o seu conhecimento para contribuir com o Conselho de Cidadania. Na área de trabalho e empreendedorismo, também seria uma área que eu tenho muito afim, e também no secretariado, né, na presidência, na vice-presidência. Então, essas seriam já umas áreas que eu tenho mais afim. Não quer dizer que as outras áreas também eu não posso estar contribuindo com esse grande projeto que é o CCPB. Então, seria, em princípio, essa área, onde eu me sinto bem à vontade, até mesmo pela experiência, como você já comentou, e para as pessoas que já me conhecem, sabe, de todo o know-how e tudo o que eu já, de alguma forma, contribuí para a comunidade brasileira aqui nos Países Baixos. Para as pessoas que não me conhecem, então isso fica muito para eles decidirem, né, através de outras pessoas que me conhecem, já de quem é o Luiz, o que o Luiz já contribuiu para as pessoas aqui, dos brasileiros nos Países Baixos. Já moro aqui há 17 anos, então tenho uma boa vivência aqui, tanto nos períodos bons como nos períodos ruins, que nesse caso é agora, né, com o corona, e as dificuldades que os brasileiros possam ter em várias questões, trabalho, o empreendedorismo, se começar um negócio, se não começar, o que devo fazer, e todas essas regras e as questões burocráticas que dentro da União Europeia muitas regras foram mudadas, e por isso é muito importante as pessoas terem um conselho mesmo, de uma pessoa que entende sobre o assunto, que está no terreno, tanto nos momentos positivos e nos momentos negativos. Essa seria a área, então, que estou me candidatando. Perfeito, muito obrigada. Ficou aí o recado do Luiz, as pessoas se interessarem pelo empreendedorismo, né? Também em procurar saber mais, né, Luiz? Porque a gente se apresenta aqui, mas é importante as pessoas saberem mais, conversarem com as pessoas a respeito do que é o conselho, o que o conselho faz. Isso é muito importante para eles decidirem também quais são os seus representantes, né? Quem é que pode auxiliá-los nos momentos bons e nos de crise, como você mesmo comentou. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo e boa sorte nas próximas eleições. Obrigado a todos vocês, espero que já teremos boas notícias. Olá, e agora nós vamos conversar com o nosso próximo candidato. Nós vamos convidar então Marcos Elísio Rocha Viana, que é conhecido como Pastor Marcos. O Marcos tem formação técnica em contabilidade e em análises de sistema, é programador virtual e também bacharel em teologia. É ministro batista na Igreja Batista Brasileira em Amsterdã Oeste desde 1996. Marcos também atua na coordenação geral do CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, e também é o atual presidente da gestão atual do CCPB, Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Marcos, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Kátia, muito obrigado pela oportunidade de nos manifestarmos como candidatos nesse importante pleito, nessa importante eleição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos o seu tempo e a sua disponibilidade. Marcos, considerando que você já é presidente do Conselho, né, nós gostaríamos de saber quais são os seus planos para continuar o trabalho e aperfeiçoar o que vem sendo feito dentro do Conselho. Bom, Kátia, uma excelente pergunta, porque, de fato, eu sou daqueles que preza pelo começo, meio e fim, ou seja, tudo aquilo que a gente começa, é muito bom que a gente termine, né? Então, eu já estou há mais de 13 anos, há quase 13 anos envolvido com o movimento Brasileiros no Mundo, tentando, de todas as formas, levar os assuntos de interesse da comunidade brasileira para as instâncias que podem nos responder de alguma forma, desde
assuntos sociais, passando por esporte, turismo, educação, empreendedorismo. Então, eu tenho trabalhado nesse sentido e procurado ser bem objetivo. O que eu pretendo é fazer este trabalho de receber esses novos membros. Como você viu aí, nós fomos 18 candidatos aqui para as eleições nos Países Baixos, com a possibilidade, as pessoas terão a possibilidade de votar em até 13, não é o voto numa pessoa, mas é um voto em 13 pessoas até, e eu faço questão de trazer comigo todos esses 18 candidatos e apresentá-los aqui. Alguns eu conheço mais, outros menos, mas quero dizer que todos eles são muito idôneos para o que estão se propondo a fazer. Então, do primeiro ao último, eu peço a vocês que deem esse voto de confiança e que busquem conhecer essas pessoas, porque o que eu pretendo fazer cumprir mais este mandato e manter a coordenação geral do CRBE através do Conselho de Cidadania dos Países Baixos e finalizar o trabalho que precisa ser feito. O CRBE está prestes a ser registrado como uma organização não governamental, né, com sede em Genebra, a exemplo de outras grandes organizações. Nós queremos finalizar esse trabalho. E também otimizar aqueles trabalhos que começaram e não foi possível terminar, né, que estão em andamento. Quero continuar dando força para a mesa de cultura do CRBE e, por consequência, do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, que tem sido exemplo, para a mesa de educação, que já proporcionou acesso a provas como o INSEJA. Temos exemplos de alunos desse curso preparatório que passaram nas provas do INSEJA, o antigo supletivo, e hoje estão cursando faculdade, né? Temos pessoas que foram atendidas pelo trabalho maravilhoso feito pela mesa de saúde e bem-estar, né, liderado pela Dalva, que é uma das candidatas aí, assim como a Luísa, da mesa de cultura, também e outros que estão chegando, gente que colaborou com eles e que o nome não aparecia, mas agora eles tiveram a coragem de dizer assim: eu quero apresentar o meu nome para isso. Então, eu quero dar prosseguimento a isso, esse trabalho de coordenação, de ajuda de cada uma dessas mesas. Esse é o meu propósito, de servir. Se eu fosse resumir a minha resposta, eu resumiria com uma só palavra: serviço. O meu propósito é servir. É um trabalho voluntário, nós não ganhamos nada com isso, e quando eu falo não ganhamos nada com isso, eu estou me referindo a bens materiais, dinheiro, e diante disso, eu peço assim o voto de confiança. Não só o voto de confiança, mas o empenho de divulgar, porque voto é uma coisa que as pessoas não querem dar. Mesmo quando são obrigados a fazer, não fazem. Mas faça isso, divulgue, se inscreva, demonstre que você está apto para o voto e participe disso, porque isso pode nos dar voz e representatividade, né? Então, essa é a minha resposta. Esse é o motivo pelo qual eu me candidatei novamente. Que maravilha. Muito obrigada, Marcos. Mais uma vez, obrigada pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido, e nós desejamos boa sorte no próximo pleito, como você mesmo disse. Ok. Muito obrigado. E agora nós vamos conversar com Luísa Monteiro. Luísa é bacharel em Ciências Sociais pela PUC do Rio de Janeiro, pela Universidade de Chile e pela Universidade Católica de Pernambuco. Também tem mestrado em Museologia em Amsterdã. Sempre envolvida com artes e cultura, Luísa começou no CCPB como colaboradora da mesa de cultura e é atualmente a conselheira desta mesa. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Kátia. Super legal estar com vocês, com o Eric também, que nos ajudou muito no Festival Virandor. Vocês foram bem importantes para nós. Que bom ter você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você já desenvolve um trabalho na mesa de cultura, mas como você acredita que pode continuar contribuindo e melhorar ainda mais o que vem sendo desenvolvido, Luísa?
Olha, a mesa de cultura, ela tem uma dinâmica ela é sempre muito aberta, né? Porque a nossa meta é dar visibilidade à cultura brasileira realizada na Holanda, nos Países Baixos, né? Assim, tanto faz, né? Brasileiros ou não brasileiros, e além disso dar acesso à cultura brasileira àqueles que residem. Porque não é só empadinha e caipirinha e futebol, né? A cultura brasileira ela é muito ampla, ela é muito diversa, ela entrecruza, né, com a cultura portuguesa, ela se cruza com a cultura dos países africanos, pelo nosso idioma, que é comum, né? Então, a gente quer continuar com esse processo, aprofundá-lo e desenvolvê-lo. Queria fazer um apelo para a comunidade de brasileiros que residem nos Países Baixos, que votem. É muito importante ter uma representação da nossa comunidade. São 34 mil brasileiros que estão registrados nos Países Baixos, fora aqueles que, por diversas razões, lá estão e não têm ainda seus documentos, digamos assim, registrados. Nós, o Conselho, atendemos a todos, sejam documentados, sejam não documentados. A Mesa de Cultura sempre buscou todo tipo de público, aberto a todos, e todo o Conselho visa isso. Então, nós estamos agora vivendo um momento, Kátia, excepcional na história da humanidade. Nós nunca, epidemias, já aconteceram várias, mas nós nunca tivemos uma epidemia que parou o mundo. Parou o mundo e a gente está podendo pensar, e a gente percebeu que é muito importante estar junto, apesar de isolados, né? A tecnologia nos ajudou muito, e então, nesse momento, é muito importante a comunidade votar, se expressar, ter seus representantes. Essa é uma situação, por exemplo, como é que vão ficar as pessoas que não estão documentadas em relação à vacinação? É uma coisa que eles vão precisar de um porta-voz, uma pessoa que possa chegar às autoridades holandesas sem comprometê-los com outras esferas da vida holandesa, mas que garanta o direito à saúde, à vacinação, à vida, né? Então, é muito importante isso para todos, votar, participar também, né? Se possível, ser voluntário, ser um colaborador, porque o Conselho é a nossa voz na sociedade holandesa. A sociedade holandesa nos recebe muito bem, mas nós precisamos também ter a nossa fala para essa sociedade, né? Não é para nos fazermos de bolha nela, não, para interagir com ela, mas conseguir um espaço importantíssimo, que é uma comunidade que contribui com o seu trabalho, seu esforço, suas ideias, em vários segmentos da sociedade holandesa, inclusive nas artes, inclusive na literatura, inclusive em muitas coisas que a gente sabe, né? Isso aí. Muito obrigada mais uma vez, e eu espero que esse trabalho possa ser continuado. Obrigada, Luísa. Obrigada a você, Kátia, e um abraço ao Eric. E agora a nossa próxima convidada, candidata, é Isabela Ledo. Isabela mora há mais de 10 anos na Holanda, é arquiteta e urbanista e atualmente trabalha como professora de urbanismo na Universidade Técnica de Rotterdam. Há 2 anos e meio, a Isabela é colaboradora da mesa de comunicação do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Seja bem-vinda, Isabela. Obrigada, Kátia. Bom, pessoal, a minha candidatura, na verdade, é uma candidatura para continuar trabalhando como colaboradora, então eu não estaria à frente de nenhuma mesa temática, né? Inclusive na parte de comunicação. Então, a parte de comunicação nem é uma mesa temática, mas é uma mesa que colabora com todas as mesas, quer dizer, não é uma mesa, mas colabora com todas as mesas, né, auxiliando na questão da divulgação dos eventos, na divulgação das informações. Então, o que eu tenho feito é basicamente auxiliar as mesas temáticas,
fazendo trabalhos gráficos, né? Porque o que a gente quer é que mais e mais pessoas conheçam o conselho, conheçam o trabalho que a gente faz e tenham as respostas para as suas perguntas, né? É um grupo de pessoas que mora há muitos anos aqui na Holanda, eu moro aqui há aproximadamente 10 anos, então a gente pode auxiliar nessa questão das respostas, né, as perguntas da comunidade, e as respostas que a gente não sabe, a gente sempre tem a quem perguntar. Então, na realidade, o meu trabalho é mais um trabalho de background, ajudando as mesas com essa questão da comunicação, do trabalho gráfico, né, a produção de trabalho gráfico para poder, então, divulgar os eventos e divulgar todo tipo de trabalho que a gente faz. Então, essa é minha função, que eu quero continuar exercendo aí por mais algum tempo que for necessário. Que bacana, muito importante a sua função, e eu desejo boa sorte, e muito obrigada pela oportunidade de conversar com você e de se apresentar para as pessoas que saibam também que o background também é muito importante. Obrigada, Isabela. Obrigada, Kátia. Olá, e agora nós vamos conversar com Graziela Guimarães. A Graziela é bacharel em Relações Internacionais, com especialização em Direito e Políticas Europeias, e mestranda em Gerência e Controladoria Financeira. A Graziela trabalha na Embaixada Brasileira no setor AIA. Seja bem-vinda, Graziela. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu. Graziela, você, né, com todo o seu background, com toda a sua experiência, como você acredita que você pode contribuir com o Conselho e, consequentemente, com a comunidade brasileira nos Países Baixos? Kátia, primeiro vai aí um alô para a comunidade, né, para o pessoal que está assistindo. Já agradeço muito, porque a coisa mais importante que a gente tem aqui, principalmente como imigrante, é a participação nos canais que nos são disponíveis, não é? O Conselho é um canal muito importante para a gente poder ter a nossa voz enquanto imigrante ouvida, né? Veja lá que a gente se muda para um país estrangeiro, a gente encontra um monte de dificuldades, a gente às vezes se sente isolado, tem dificuldade com a língua, a gente tem que aprender formas de viver de novo, coisas que a gente não tem costume, choques culturais, nossa, as dificuldades são imensas. Então, eu acho que nada mais óbvio do que a gente pegar as experiências e as possibilidades que os outros brasileiros que já passaram por isso ou passam, né, e uns ajudarem os outros. Então, a minha contribuição eu vejo como um ponto de comunicação, né, um ponto que seja comum entre as pessoas que precisam de alguma ajuda ou que querem se desenvolver, né, a estadia deles, a situação de imigração dentro da Holanda. Né? Então, eu gostaria de me oferecer como uma pessoa que seja um ponto de ajuda. Né? Então, é mais ou menos isso. Perfeitamente, a gente sempre fala, né? Se a gente puder ser ponte, é muito importante. Muito obrigada pela sua participação, Graziela. Eu desejo boa sorte nas eleições e boa sorte no futuro trabalho dentro do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. Muitíssimo obrigada, Kátia. Eu espero que eu possa fazer um trabalho bacana, né, que eu possa ajudar ao máximo, né, a comunidade brasileira. Obrigada. Obrigada a você. E nós gostaríamos de convidar agora a nossa próxima candidata, Evelise Souza Aragão. A Evelise é médica oftalmologista com formação no Brasil e na Bélgica, membro do Conselho de Oftalmologia Europeu, registrada profissionalmente no Brasil, na Bélgica, Holanda e Portugal. Evelise já é colaboradora do Conselho de Cidadania dos Países Baixos na mesa de Bem-Estar e Saúde. Seja bem-vinda, Evelise.
Alô, como vai? Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua colaboração, Evelise. Evelise, dentro da sua área de atuação, o que você acredita que pode ser feito para melhorar o atendimento à comunidade brasileira através do Conselho? Bom, as necessidades dos brasileiros no exterior em relação à saúde são diversas e relativas ao país onde eles estão, né? Os sistemas de saúde são diferentes e cada um, de uma forma geral, são bem atendidos, são sistemas de saúde que provêm um bom atendimento para os documentados, claro, mas de uma forma ou de outra, o indocumentado também tem direito ao atendimento. E o maior, eu acho que o que a gente, como conselho, pode contribuir é com informação adequada, né? Tentando informar a pessoa qual é o direito, o que ele tem, como é que ele pode, onde que ele pode procurar o seu atendimento e quais são as possibilidades o que é possível, né, em termos de atendimento. O que eu acho é que o que o Conselho pode fazer é se tornar uma network forte para que as pessoas possam para que as pessoas consigam utilizar aquilo e se movimentar melhor no país onde estão, ou então em relação às instituições brasileiras. Ou seja, informação, acho que é um ponto fundamental que a gente pode contribuir. Outra coisa que eu queria falar é sobre o atendimento psicológico, né? Nós, no Conselho, nós já conseguimos desenvolver um atendimento psicológico excelente, graças às psicólogas ligadas à mesa. A mesa de bem-estar e saúde tem um grupo de psicólogos que oferece atendimento, são voluntárias, né? Então, é uma coisa que nós já conseguimos desenvolver. Outra coisa importante um detalhe importante que as pessoas não sabem é que o consulado tem, entre as suas atribuições, prover um atendimento psicológico numa situação de crise, né, para brasileiro documentado ou indocumentado. São informações que as pessoas não têm e que eu acho que é o que a gente, como conselho, pode oferecer, uma network forte, que as pessoas possam contar. Perfeitamente, eu acho que a informação é tudo, e você está certíssima com relação a isso, né? A gente precisa fornecer a informação e a informação de boa qualidade. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, e nós desejamos boa sorte nas eleições e também no futuro trabalho que vocês vão desenvolver no Conselho de Cidadania. Muito obrigada. Ok, de nada, até logo. E agora nós vamos conversar com a candidata Cristiane Pacheco. Cristiane tem graduação em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, pós-graduação em Administração de Empresas com ênfase em Estratégia, feitas no Brasil, e, posteriormente, uma especialização em Marketing Digital na Holanda. Cristiane já é conselheira do Conselho de Cidadania dos Países Baixos desde 2018. Seja bem-vinda, Cristiane. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, é um prazer estar aqui, respondendo todas as perguntas e participando dessa novidade para o Conselho. Cris Pacheco, né, assim que te conhecem, dentro da sua área de atuação, como você acredita que pode contribuir ainda mais na área de comunicação do Conselho de Cidadania dos Países Baixos? Ok. Bom, eu já venho trabalhando com comunicação e marketing já faz bastante tempo. Não só com o Conselho, mas com outros grupos de voluntários aqui na Holanda.
e que eu venho percebendo é que hoje a comunicação digital tem feito a diferença para que as pessoas consigam encontrar o que tem disponível para os brasileiros na Holanda. Então, hoje tem vários grupos, várias páginas, vários sites, vários profissionais brasileiros na Holanda, mas nem todos os brasileiros na Holanda conseguem encontrar esses profissionais. Então, hoje, na minha área de atuação, eu venho me focando cada vez mais no marketing um pouco mais técnico, com o uso de palavras-chave, o Google AdWords, Facebook AdWords, Instagram também, para que as pessoas consigam encontrar o conselho através de artigos, de palavras-chave no Google, dos profissionais que são voluntários para o conselho, das palestras que eles promovem, dos workshops. Então, eu tenho a intenção de focar ainda mais numa parte mais técnica, para fazer com que, de fato, as pessoas que encontrem o conselho, não só os brasileiros que estão aqui já, mas também os brasileiros que estão no Brasil com a intenção de vir para a Holanda, até para saber com o que eles podem contar quando eles vêm para cá. Eu acho que isso é uma maior dificuldade, eles chegam e ficam meio perdidos, né? Não sabem o que fazer, com quem falar, então, como fazer isso acontecer, né? Então, durante a minha participação no Conselho, eu passei por várias mesas temáticas, né? A de educação, a de cultura, agora eu estou na de comunicação, desculpa. E o maior desafio era realmente divulgar os eventos de uma forma com que as pessoas conseguissem encontrar isso online. Então, quando você pergunta como eu posso contribuir ainda mais, eu diria mais essa parte técnica, né? Para as pessoas realmente encontrarem o conselho. Então, uma novidade do ano passado que a gente fez foi a criação do Instagram, que antes não tinha, a gente tinha só uma página no Facebook. Então, agora a gente tem um Instagram, que já está com seguidores a mais que a nossa página do Facebook, ele está se popularizando ainda mais. A gente tem um site agora, então vai ser possível colocar mais artigos, um blog, matérias, fotos e vídeos, e também é uma maneira das pessoas encontrarem o conselho. Então, acredito que essa seja o a mais que eu poderia contribuir para o conselho. E, enfim, espero que eu possa continuar ajudando. Que maravilha, é super importante essa área de comunicação, realmente as pessoas precisam encontrar, né, saber onde encontrar a informação e a informação correta. Mais uma vez, muito obrigada, Cris, pela sua participação, pela sua disponibilidade e boa sorte aí com a eleição e também com o futuro trabalho no Conselho. Tá bom, muito obrigada. E a nossa convidada de agora é a candidata Cristiana Lamper, que é professora bilíngue, graduada no Brasil, com ampla experiência no desenvolvimento de currículos de português e inglês, português como língua de herança e projetos educativos e culturais. Seja bem-vinda, Cristiana. Obrigada, Kátia. Olá a todos. Meu nome é Cristiana, brasileira, sou gaúcha e moro na Holanda desde 2011, com meu marido e 2 filhos. Sou professora bilíngue, graduada no Brasil. Este ano vou completar 25 anos de experiência no desenvolvimento de currículo de português e inglês. Durante a minha carreira como educadora e professora, sempre participei de projetos educativos e culturais em escolas públicas e particulares. Nos últimos 6 anos, venho me dedicando também ao ensino de português como língua estrangeira e português como língua de herança. Aqui nos Países Baixos, tenho 2 empreendimentos, sendo um na área de educação, Bem-vindo Tal Centro, ativo há 6 anos, e o segundo no setor de alimentação, Bom Sabor do Brasil, uma fábrica ativa há 7 anos. Me interesso em trabalhar e colaborar como representante e conselheira voluntária da mesa de educação do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, porque pretendo oferecer à comunidade brasileira um projeto abrangendo o processo de ensino-aprendizagem contínuo e significativo para o aluno. Incluir atividades e oficinas em prol do português como língua de herança, valorizando e reconhecendo as iniciativas, grupos de interesse e fundações sem fins lucrativos já ativos na área neste país. Também dar continuidade às atividades de Enseja,
desenvolvidos pelos colegas nos anos anteriores. Iniciar um processo de solicitação para que os Países Baixos se tornem um posto aplicador do exame de proficiência, CELPE-BRAS, ficando entre os 11 já existentes na Europa. Assim, com base nesse histórico, me coloco à disposição de assumir esse desafio, como representante do segmento do Conselho de Cidadania, pedindo a confiança e o voto de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada a você, Cristiana, pelo seu tempo, pela sua dedicação e pela boa vontade de fazer parte do Conselho. Boa sorte. Obrigada. E agora nós vamos conversar com a candidata ao Conselho de Cidadania dos Países Baixos, Caroline Figueira. Caroline é ativista dos direitos humanos, criadora do canal Prevenção para ajudar mulheres imigrantes vítimas de violência doméstica ou que sofrem qualquer tipo de abuso. E Caroline vive na Holanda há 5 anos. Seja muito bem-vinda, Caroline. Oi, Kátia, muito obrigada. Obrigada a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Para, então, que as pessoas conheçam você, né, nós gostaríamos de saber, de acordo com a sua área de atuação, os direitos humanos, como você acredita que você pode contribuir dentro do Conselho de Cidadania. Bem, eu moro aqui há 5 anos, como você já mencionou, e para mim tem sido um grande desafio, até mesmo no meu primeiro ano, né, fazer essa integração Holanda-Brasil. Eu senti um pouco falta de algum tipo de suporte, algum tipo de informação online, e então esse foi o primeiro passo para começar esse trabalho, né, que é um trabalho que eu já venho fazendo, né, já venho feito, então eu só vou estar agora sendo representada por uma instituição importante, então essa seria a ideia. No caso, eu atuo nesse canal, né, que se chama Prevenção, onde eu recebo mensagens diariamente com todo tipo de perguntas, né, desde vítimas de algum tipo de abuso até pessoas que apenas querem uma informação. Então, a minha forma de contribuir seria estar usando o meu canal, as minhas redes sociais, né, o meu conhecimento, até mesmo por já ter tido experiência pessoal onde eu precisei de ajuda, né? Eu passei por situações nos meus primeiros anos onde eu realmente precisava desse tipo de informação, então eu posso pegar essa bagagem e estar ajudando outras pessoas que estão chegando, estar fazendo essa prevenção exatamente para qualquer coisa, né? Desde vistos, desde coisas do dia a dia, principalmente, né? Eu tenho uma paixão de estar ajudando principalmente mães, porque eu sou mãe e eu sei como é difícil, né, você ser mãe no exterior. Então, a minha forma de contribuir seria estar passando, né, fazendo essa integração Brasil-Holanda, né, cultural, incentivando as pessoas também, né, a estarem mais conectadas com a cultura holandesa e também, claro, estarem fazendo pesquisas, porque muitas vezes, né, você quer uma informação sobre alguma lei e as pessoas acabam não sabendo, né, coisas corriqueiras de mãe, o que fazer em caso de agressão física, verbal, como você pode denunciar. Então, está fazendo mesmo essa conexão entre um lado e o outro, mas também está fazendo uma mediação, né, eu faço muitas vezes essa mediação, que é, no caso, né, a vítima com o agressor, e está tentando um comum acordo onde, né, ela possa estar segura, mas que também o agressor não possa estar avançando, né, e principalmente quando há uma criança envolvida, eu tenho ainda mais interesse em estar ali presente, ajudando, então para mim é muito importante estar fazendo parte do Conselho, para estar podendo ter essa representação e estar, de certa forma, fazendo uma coisa mais oficial do que eu já faço naturalmente, né, no meu dia a dia. E isso já se tornou tão natural para mim, né, eu já lido de uma forma natural no meu dia a dia, que para mim não seria uma coisa nova. Já estou acostumada, já tenho uma experiência vasta sobre as leis daqui, sobre coisas normais de integração Brasil-Holanda, e é a forma como posso contribuir, claro, né, sempre em busca de crescimento, claro que sempre eu busco tentar saber mais e mais para ajudar cada vez mais a nossa população aqui brasileira, né, de 30 mil ou mais, 30 mil de brasileiros na Holanda, mas também viso estar ajudando também pessoas em outros países, como já acontece também,
né? E para finalizar, só para dizer que isso seria apenas um começo para mim, sabe? Para ter apenas uma representação, mas eu realmente viso ainda mais crescimento nessa área, tá expandindo para outros países e ajudando ainda mais a nossa comunidade brasileira no mundo afora, né? E a gente precisa muito desse apoio para a gente estar se sentindo mais em casa, né? Exatamente. Nós ouvimos muitas histórias, principalmente de violência doméstica, em vários países da Europa, assim como acontece no Brasil, mas em vários países da Europa, eu acredito que seja um assunto bastante relevante. Mais uma vez, agradeço muito pela sua participação e desejo a você boa sorte na eleição e que esse trabalho realmente aconteça com toda a força, com toda a sua experiência. Obrigada. Obrigada. E eu gostaria, então, em nome da Comissão Eleitoral do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, do CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Exterior, e também da plataforma digital Entre Brazucas, agradecer a participação de todos que estiveram com a gente neste programa. Até a próxima.